Boa noite, minha gente. Hoje, nosso vídeo de hoje eu quero tratar exclusivamente de um assunto que está perturbando as igrejas, né? Principalmente as igrejas pentecostais e neopentecostais, que têm levantado várias porfias, contendas, né? E a gente sabe que essas coisas, porfias, contendas, tem gente que até gosta de quando acontecem desavenças, né? Controvérsias em qualquer meio, né? Para poder tirar dali algum tipo de fofoca ou coisa parecida, né? E eu quero tratar aqui hoje, né, do missionário mirim, Miguel Oliveira, né? Miguel Oliveira, que tem causado, né? Hoje em dia essa palavra causado ela basta para dizer uma coisa que alguma coisa causou ou fez alguma coisa ruim em um certo meio, né? Então, a, a, então esse pastor Mirim tem causado, né, no meio da igreja, né? Tem, porque quem já viu, quem já assistiu, sabe que é uma coisa, uma deturpação completa do Evangelho. Vai totalmente de encontro de, de 1 Coríntios capítulo 14, né, onde Paulo disciplina o uso das línguas estranhas e do dom de profecia, né? Então, essas coisas, e está causando mais uma controvérsia, um dilema também, sobre a questão do cessacionismo. O que é que prega o cessacionismo? O cessacionismo diz que alguns dons a que a Bíblia se refere foram só para aqueles dias, né? Ou para o tempo anterior a Jesus Cristo, né? Como é o caso, por exemplo, da profecia. Não existe profecia, né? O dom de profecia não existe mais. E se a gente for estudar um pouquinho a Bíblia, né? A gente vai ver que realmente isso não é verdade, né? Ou é uma meia verdade. Porque as pessoas não falam a verdade como um todo. Isso é uma questão de teologia sistemática, né? Mas as pessoas não falam tudo porque nós vivemos num meio evangélico, né? O meio cristão, né? Onde cada um quer puxar a brasa para a sua sardinha. Então cada um usa o texto que quer para pregar o que quer, né? Ao longo disso aqui eu vou falar uma coisa que eu ouvi do pastor Paulo Júnior, né? Sobre línguas estranhas. Ele dizer que o dom de línguas era só para a igreja primitiva, né? Por causa de um versículo no capítulo 12 de 1 Coríntios, que minha gente, vocês vão ter que aguentar esse cachorro latindo, porque só se eu matar ele. E eu não mato cachorros, porque eu gosto muito de cachorros, né? Então, como eu vinha falando a vocês, desculpa ter que arrumar aqui.
como eu vinha falando a vocês, essa questão entre essa questão do cessacionismo, né? Cessaram ou não cessaram alguns dons? O dom de apóstolo não existe mais. Aí eu vou aproveitar para dar uma pincelada nesse tema, tá bom? Vou dar uma pincelada nesse tema também, tá certo? Mas o Miguel Oliveira, ele anda, né? Ele já cobra, parece que já cobra para pregar, né? Mas eu vi um dia desse o cast dos pastores que cobram mais caro para pregar, né? E me surpreendeu que o Cláudio Duarte, ele é o pregador mais caro, né, do Brasil, cobra 20 mil reais para pregar, né, numa igreja. Em segundo lugar está o Marcos Feliciano, com, se eu não me engano, 18 mil. E em terceiro lugar, e até me surpreendeu, devido à ganância que a gente vê nos olhos, na face e nas falas, né? Dia desse não, vai há vários anos que corre na internet um vídeo do Silas Malafaia ensinando a arrancar oferta, assim como houve do Edir Macedo, né? Aquele vídeo do Edir Macedo, ele ensinando os pastores dele a cobrarem oferta dos fiéis. Também tem um do Silas Malafaia que chega a ser mais cínico ainda, né? Porque ele faz todos aqueles gestos dele, aquela risadinha dele de deboche, né? Uma coisa totalmente horrível, né? Bem, e o Miguel está aí pregando, profetizando, ele não prega sem profetizar, vê anjo entrando na igreja, vê o homem de branco entrando na igreja, e, e profetiza e bota a cabeça e bota a mão na cabeça das pessoas. Um dia desse ele estava com a mão na nuca de um fiel, e alguém comentando aquilo, né, evidentemente um evangélico comentando aquilo, disse que é para não deixar colocar a mão aqui, né, na nuca, porque isso fala de subjugação, né, de se subjugar uma pessoa. E esse menino tem escandalizado o evangelho, porque ele solta profecias a torto e à direito, como um louco mesmo. Vocês me perdoem o palavreado, mas ele fala como se fosse uma pessoa fora de si, né? Uma pessoa totalmente fora de si, né? E anterior a ele já tinha uma profetisa também, né? É a Vitória Souza, também começou como criança, hoje já é uma mulher de mais de 20 anos, mas que também é uma grande profetisa, né? E profetize, Deus disse isso, Deus disse aquilo, eis que eu te digo varão, eis que eu te digo varoa. E eu fui um pregador mirim. Comecei a pregar aos 11 anos de idade, mas graças a Deus eu nunca enveredei por esse caminho da profetada, né? De querer, eu vou profetizar porque Deus está me falando, porque Deus me revelou, porque eu tive um sonho, né? Eu quero aqui falar também da pastora Nadir, vou aproveitar para falar da pastora Nadir, né? Aquela que vive no inferno. Isso é porque todo o programa dela e né? Ela saiu da igreja Deus é Amor e fundou uma igreja própria, se declarou pastora e de vez em quando desce ao inferno. Aí lá ela vê Michael Jackson, ela vê vários artistas, né, que já morreram, ou até crentes, até pastores, ela vê lá no inferno.
e que Deus diz isso, e Deus diz aquilo, e que Deus fala qual é a roupa que a pessoa tem que usar, o comprimento do cabelo, e se fizer isso ou aquilo é pecado e vai para o inferno, né? E essa coisa toda, né? Aí eu vou dar uma aproveitada também para falar do dízimo, né? Quem é que não vê? Um dia desse eu vi um vídeo do Paulo Júnior, ele dizendo, né, falando sobre esse assunto, ele dizendo a remissão, a salvação, a remissão, a redenção dos pecados não se dá mais pela graça em Cristo Jesus através da fé, mas por você dar o dízimo. E blasfêmia das blasfêmias, uma coisa totalmente herética, que se houvesse, se a igreja protestante fosse um corpo só, né, declararia com certeza a heresia do Edir Macedo, né? Eu até anotei, não me lembro onde foi que eu anotei, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui, eu até anotei, ipsiliteris, o que o Macedo falou, ipsiliteris, o que o Macedo falou. Agora eu não sei se eu vou encontrar. Mas assim como um vídeo anterior aí, eu esqueci Efésios 4:29, né? Que diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para a edificação. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 29, eu estava devendo isso para vocês, para os que acompanham o vídeo. Então, eu vou entrar aqui na questão do cessacionismo. Será que os dons de profecia e de apóstolo, eles cessaram? Principalmente o dom de profecia, eu posso até deixar, porque o tempo já está avançado, eu posso até deixar para falar dos apóstolos depois e tratar da profecia nesse caso aqui, a questão do cessacionismo. O cessacionismo, ele tem base, ele se baseia lá em Mateus capítulo 11, versículo 13, né, onde diz assim, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Tem outras versões, deixa eu ver aqui a versão King James, para ver como é que ela diz, né? Como é que os intérpretes do rei Tiago, há 400 anos atrás, traduziram, e agora, né, está na nossa língua também, né? Vamos ver, Mateus capítulo 11, versículo 13. Está mais parecido com porque essa Bíblia aqui é Almeida Revista e Corrigida. Essa aqui está mais para Almeida Revista e Atualizada, né? Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então eles tomam esse versículo inapropriadamente. Eu até concordo, né, em alguma parte, eu vou dizer a parte que eu concordo já, né? A lei e os profetas profetizaram até João, ou valeram até João, né? Mas a lei e os profetas é como o povo dos tempos bíblicos, né? Tanto ali depois que o pessoal foi conduzido para a Babilônia, para a Síria, né? E depois que retornaram, quando foi formado o cânon hebraico, e nos tempos de Jesus, a lei e os profetas era como os judeus chamavam a sua Bíblia, a lei e os profetas, tá certo? Então ele não está dizendo que cessou o dom da profecia aqui, né, nesse versículo, mas eu tenho que concordar
em parte, mas isso já é com base em outros princípios bíblicos, né? Em outros princípios bíblicos que o dom de profecia, eles falam também em Hebreus capítulo 1, né? Hebreus capítulo 1, talvez essa citação de Hebreus seja mais coerente com a doutrina do cessacionismo, né? Está aqui, Hebreus capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Esse versículo aqui, com base nesse versículo, eu acredito que o ministério de profeta, tal como acontecia no Antigo Testamento, tem o profeta Jonas, que Deus deu uma missão para ele pregar, para ele falar a Nínive. Tem o profeta Isaías, que Deus mandou profetizar nos tempos de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, né? Tem o profeta Jeremias, o profeta Charão, Ezequiel, né? Ambos ali do período, com um pouquinho de diferença de tempo, do período do cativeiro, que se iniciou o cativeiro de Babilônia, né? Então, nesse sentido, o dom de profecias, ele cessou. Não existe. Não existe por quê? Porque, né, a Bíblia fechou, a Bíblia encerrou, né? Lá em Apocalipse, né? Apocalipse, minha gente, Apocalipse 22 e 19 diz assim: e se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Versículo 18, capítulo 22, versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro, né? Então, com base nesse versículo, também, com base em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, né? E Apocalipse, capítulo 22, né? Nós cremos que o dom de profecias, como ele se dava, né, antigamente, cessou, né? Agora você veja que Apocalipse é muito posterior ao tempo que Jesus, né? Jesus nasceu aproximadamente no ano 7 a.C., então se ele viveu 33 anos, né? 33, 7 menos 33 dá 16, dá 26, então ele morreu por volta do ano 26 da nossa era, da era cristã, né? Vocês conhecem a questão do erro do calendário gregoriano. Então, por esse lado, cessou. Mas, né? Então você não vai ver mais um profeta, o profeta Davi se levantou em 2025 e disse isso, aquilo, e vai acrescentar as escrituras. Não, isso cessou, isso acabou. Agora, o dom Deus mandou para a igreja dele, para a sua igreja, os dons que a igreja católica chama de carismas, né? Os dons espirituais,
né, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, né, que são o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, o dom de profecia, o dom de discernimento de espírito, o dom de palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, o dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas, né? Esses dons foram distribuídos à igreja. Então a gente vê que foi distribuído também o dom de profecia, tá certo? E eu quero aqui um exemplo prático de que a profecia não acabou. Eu vou encerrar e a gente continua no outro vídeo, tá? Eu vou ler aqui em Atos, no capítulo 11, para provar que o dom de profecia, não aquele dom dos profetas de Isaías, Daniel, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Abacuque, Naum, aquele tipo de profecia acabou, mas ainda existe profetas na igreja. E esses profetas ainda têm visão futura, né? Nós vemos que na Bíblia mesmo, Samuel é chamado de vidente. O profeta Samuel é chamado de vidente porque ele tinha aquela parte de ver, de prever o futuro, de conhecer o futuro, né? Mas diz aqui, olha, Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, tá? Naqueles dias desceram profetas, tá no plural, não era só um, né? Naquele dia desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um dele, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César, né? Então a igreja, com base nessa profecia, a igreja primitiva, tomou as suas ações, né? Você vai ver tanto em 1 Coríntios como em 2 Coríntios, Paulo falando da oferta que é levantada para os irmãos, né? De certa parte daquelas igrejas onde ele pregou, ou seria na Judéia mesmo, Antioquia da Síria, né? Onde haveria fome, né? Onde haveria fome. Então a igreja se comportou dessa maneira. E para completar, Atos capítulo 21. Não, vou ler primeiro Atos capítulo 13. Olha aqui, capítulo 13 de Atos. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então Saulo ou era um profeta ou era um doutor, né? Pelo que a gente pode ver das suas epístolas, ele está mais para um doutor, né? Isso aqui depois da morte de Cristo, depois da morte de João Batista, depois da morte e ressurreição de Cristo, tá certo? Então havia profetas em Antioquia. Antioquia foi para onde foi uma igreja que foi fundada quando começou a perseguição em Jerusalém, na Judéia, né? E os discípulos se espalharam, e os cristãos se espalharam. A Bíblia diz que foi lá em Antioquia onde os cristãos foram primeiro, onde os seguidores de Cristo foram primeiro chamados de cristãos. Capítulo 21 de Atos. Diz assim, ó. No dia seguinte, partindo dali, Paulo, a partir do versículo 8, no capítulo 21, no dia seguinte, partindo dali, Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Então você já vê aí uma gama de profetas. Você vê aqui no capítulo 13 de Atos, né? Havia na igreja de Antioquia alguns profetas e doutores, né? E você vê também que no capítulo 11 desceram
da Judéia alguns profetas. E aqui nós vemos que as filhas de Filipe tinham 4 filhos, ele tinha 4 filhas, e todas elas donzelas que profetizavam. Mas vai mais, né? Versículo 10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo, é o mesmo profeta do capítulo 11, e diz: E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isso diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e entregarão na mão dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então você vê aqui que o ministério de profecia existia. Se não existisse o ministério de profecia, né, Paulo não precisaria ter regulado o exercício desse ministério no capítulo 14. Né, e eu vou abordar no próximo vídeo, no capítulo 14 de 1 Coríntios. Já o texto que eu falei que o Paulo Júnior disse que não havia, mas o dom de línguas era só para aquele tempo, que não era prova, e inclusive não é prova, porque nós pentecostais acreditamos que a prova de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo é o dom de falar em línguas estranhas, né? Depois eu vou falar sobre isso também, né? Mas Paulo falando das divisões do corpo de Cristo, né? Como o corpo de Cristo funciona, aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele fala, deixa eu procurar aqui, do capítulo 12, a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, e cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Ou melhor, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, né? Eu quero ler um versículo específico. É no capítulo 12, minha gente, só para terminar. É isso aqui que o Paulo Júnior tomou. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversidades de língua? Interpretam todos? Né? Aí ele disse, como Paulo está perguntando, falam todos em língua? Mas Paulo não está falando da língua no batismo com o Espírito Santo. Paulo está falando do dom de línguas que ele descreveu anteriormente. Dom de línguas, aquele que está no mesmo patamar do dom é o dom de línguas, o dom de profecia, e o dom de interpretação de línguas, que nós dizemos que são os 3 dons de fala, né? Então é isso, minha gente. Né? Eu espero ter sido claro. Em um próximo vídeo nós trataremos mais desse assunto, tá bom? Então louvado seja Deus.
Obrigado por tudo que Ele nos tem feito. E prossigamos na palavra de Deus, porque ela é genuína, né? Lembrando que o Espírito, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém?